E agora nós vamos falar com Deus. Falar com Deus é muito bom. Ele ama quando a gente conversa com Ele. Nós vamos falar com Deus através da oração. E sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Feche os seus olhos, põe a sua mãozinha no coração. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão bom, por estar aqui, pela vida de cada uma das crianças. Te agradecemos por mais esse dia de clube. Abençoa cada momento que estaremos juntos. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que possamos crescer cada dia te conhecendo mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, chegou uma hora especial. Vamos aprender um versículo da Bíblia. Mas eu tenho uma pergunta para você. O que você pensaria se o seu irmão ou a sua irmã levasse um castigo por algo que você fez? Você já parou para pensar nisso? Você acredita que eles levariam um castigo por algo que você fez? Não? Sim? Sabe, a Bíblia, ela fala sobre alguém que levou um castigo que era meu e seu. Lá no livro de 1 Coríntios, sim, que está lá no Novo Testamento, 15, 3 e 4, diz: Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Sabe, crianças, a Bíblia, ela só conta a verdade. Ela é a palavra de Deus. Eu trouxe aqui no visual para explicar um pouco melhor para vocês. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo é um dos nomes que Jesus, o Filho perfeito de Deus, tem. Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Pecado são as desobediências que fazemos. Pecado é desobedecer às leis de Deus, sabe? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Escrituras é um dos nomes que a Bíblia, a palavra de Deus, recebe. Que foi sepultado. Sim, Jesus, ele chegou a ser, nos dias de hoje, nós diríamos, ser enterrado. Jesus foi colocado na sepultura. Sim, porque ele havia morrido. Jesus morreu de verdade, sofreu ali e padeceu. E ressuscitou. Ressuscitar, crianças, é voltar à vida. Sim, porque Jesus, ele não ficou morto, não, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Exatamente, ele venceu a morte e ele vive, crianças. Sim, Jesus está vivo, aleluia! Vamos repetir o nosso versículo? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora nós vamos brincar com o nosso versículo. Vamos repetir uma vez? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Agora nós vamos fazer uma pequena coreografia para guardarmos na mente e no coração. Vamos lá? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora nós vamos fazer falando bem baixinho. Vamos lá. 1, 2, 3. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, mais uma vez, nós vamos fazer falando bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, nós vamos falar bem devagarinho. Vamos lá? No 3. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Muito bem! Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Você já teve que esperar muito tempo por algo que você queria muito, muito? Ai, às vezes é tão difícil esperar, não é? Esperar muito realmente é complicado. Mas quando o presente chega é tão maravilhoso, tudo é tão bom, não é verdade? Crianças, sabe? Nós aprendemos sobre Deus na primeira página do livro Sem Palavras. Aprendemos sobre o céu, a casa de Deus, este lindo lugar aonde Deus está. Que lá só há alegria, não tem dor de cabeça, não tem dor de barriga, não tem dor de dente. O céu é um lindo lugar. Lá não terá? Isso mesmo, não vai ter lâmpada, porque a glória de Deus ilumina todo lugar. Nós também aprendemos sobre a página escura, não é verdade? Sim! A forma em que o pecado entrou no mundo. Sim, quando Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo e toda a terra ficou na escuridão. Mas Deus que nos ama, Ele fez uma promessa. Ele prometeu enviar alguém para nos salvar do pecado. Sim, alguém que venceria o inimigo das nossas almas, que o derrotaria com o seu poder. E mais, nós então seríamos livres e voltaríamos a ter a amizade com Deus e ficaríamos perto. Lembra? Perto de Deus eu quero andar. Mas nós estávamos ali então aguardando este
cumprimento dessa promessa. Sim, os nossos antepassados, os bisavós, tataravós e assim muito mais atrás. Exatamente. Muitas gerações aguardavam o cumprimento da promessa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A página vermelha fala sobre esta linda promessa e você já vai entender. Gerações e gerações aguardavam a vinda do Salvador. Até que um dia, algo incrível aconteceu. Sim! Deus mandou um anjo vir até uma jovem chamada Maria. Maria era uma mulher, uma mulher obediente. Sim, uma mulher que era um exemplo também. Deus a escolheu para ser aquela que iria gerar, sim, nasceria do seu ventre, da sua barriguinha, nasceria o Salvador. Então Deus mandou um anjo para explicar a Maria que ela ficaria grávida, mesmo sem ter casado ainda, porque ela carregaria o Filho de Deus. E Deus mandou uma mensagem pelo anjo, dizendo que ela deveria chamar aquela criança de Jesus. Maria era noiva, ela estava para se casar com um jovem chamado José. José era um homem também muito bondoso e ele amava muito Maria. Deus mandou um anjo até ele e contou para ele o que estava acontecendo com Maria, que Maria carregava em seu ventre o Filho de Deus, que salvaria todas as pessoas do poder do pecado. Sim! E então José pensou, falou com Deus e aceitou. Afinal de contas, José, Maria e todo mundo, todas as pessoas precisavam, porque todos pecaram. A palavra de Deus, que é verdade, sim, ela é a verdade. Ela diz lá em Romanos 3, no versículo 10, diz assim, que não há um justo sequer. Ninguém é justo. Ser justo, criança, é não pecar também. Sim, quem não peca é justo consigo mesmo. Respeita a Deus e aos outros. Mas não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e destituídos, separados estamos do quê? Da glória de Deus. O pecado escureceu a terra, entristecendo o coração de Deus e nos distanciando dele. Mas Deus fez uma promessa e tudo que Deus fala, ele cumpre, porque ele é fiel. Deus é santo, ele não mente nunca, ele não peca. Deus é justo com todos. Sim, e Deus nos ama. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e foi dessa maneira que ele enviou, sim, com seu amor, o seu Filho único. E olha só o que aconteceu. Maria ficou grávida. E a sua barriga foi crescendo. E então, todas as pessoas foram convocadas a fazer uma viagem até a sua terra natal. Terra natal é onde a cidade que você nasceu. Mas isso também era plano de Deus, porque Maria e José moravam na cidade de Nazaré. E havia sido profetizado muito tempo antes da vinda de Jesus, que o Salvador, o Messias, viria de Belém, da família de Davi. E foi o que aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa de uma forma linda e maravilhosa. Crianças, foi aí então que José e Maria pegaram as suas coisas, poucas coisas, porque era uma viagem longa, sim. E então pegaram as suas coisas e viajaram. Só que José e Maria não podiam correr, não podiam fazer com que
né, o animal que eles estavam utilizando para sua viagem corresse. Afinal de contas, Maria estava grávida e já estava perto de nascer o bebê. Então eles foram devagarinho e chegaram lá, em Belém. E era muito tarde, já era quase noite. E eles começaram a procurar. E de lugar em lugar eles iam. José e Maria batiam na porta. Há lugar, há lugar. E respondiam, não, não há lugar. Há lugar, há lugar. Não, 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 não temos lugar. José e Maria batiam de porta em porta e não havia lugar. Haviam muitas pessoas viajando também indo para Belém para se registrar. Todos tinham que fazer o registro para pagar os seus impostos. Foi aí então que eles viram uma estrebaria, o lugar onde ficavam os animais. E o dono do lugar permitiu e eles ali ficaram. E foi aí então que chegou a hora e Maria sentiu as dores. Ai, vai nascer o neném, vai nascer. Maria então teve o bebê, um lindo neném, enrolou ele em panos e o colocou em uma manjedoura, o lugar aonde os animais comiam. Ali foi colocado Jesus, o Filho de Deus. Foi ali colocado, envolto em panos. José e Maria estavam felizes com tudo o que estava ali acontecendo. E então, crianças, eles louvavam a Deus, porque a promessa se cumpriu, um lindo bebê nasceu. O bebê que traria a salvação, o presente que nós não merecíamos. Foi ali naquele lugar que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. E então, os primeiros a saber da notícia foram pastores. Eles estavam no campo pastoreando suas ovelhas, quando de repente anjos do céu vieram e começaram a trazer boas novas. E disseram, em Belém, nasceu o Salvador. E quando aqueles pastores souberam da notícia, eles foram logo ao encontro de Jesus e louvaram a Deus pelo cumprimento da promessa. Crianças, o Salvador nasceu! O Salvador, a promessa de Deus. E foi aí então que todos se alegraram. Todos se alegraram. E as notícias começaram a correr. Jesus foi crescendo. Ele virou um menino lindo e obediente aos seus pais. Jesus obedecia a Deus, aos seus pais e à palavra. E você? Você tem obedecido o papai e a mamãe? É preciso obedecer. Sim, a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar a Deus e aos nossos pais. E Jesus fazia isso. Ele era um menino obediente. E Jesus crescia em graça e em conhecimento. E então, crianças, ele ficou adulto. Muitos acreditavam que ele realmente era o Filho de Deus, mas outros não. Foi aí então que ele começou a mostrar aos outros através de milagres. Sim, milagres! Vejam só, Jesus curando os cegos. Sim, só Deus teria esse poder. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso. E foi assim que Deus mostrou o seu poder através de Jesus, mostrando às pessoas algo que ninguém poderia fazer. Ele então curava pessoas. Talvez você tenha algum milagre de Jesus que você goste mais, que você tenha se emocionado. Talvez a multiplicação, talvez quando Jesus acalmou a tempestade, talvez quando ele curou o paralítico. Sim,
Deus mostrou muito o seu poder em vários momentos da vida de Jesus aqui na Terra. Não é verdade? Sabe, crianças, mas nem todos acreditaram. E tiveram pessoas que queriam que Jesus fosse morto. O imperador romano mandou crucificar Jesus, junto com ladrões, como era de costume. E então, bateram em Jesus, colocaram nele uma coroa de espinhos, tiraram as suas vestes, as suas roupas. E ele apanhou muito, muito, muito. Fizeram Jesus carregar aquela cruz pesada de madeira até aquele monte. E lá ele foi crucificado. Prenderam ele numa cruz de madeira com pregos nas mãos. As suas mãos foram furadas e o seu lado foi cortado com uma lança. E quando ele teve sede, porque ele sofria de muita dor, lhe deram vinagre ao invés de água. Jesus sofreu muito e ele nada fez. Nada. Jesus não fez nada de errado. Jesus nunca pecou, crianças, mas ele levou sobre si o nosso castigo. Ah, crianças, Jesus foi castigado pelo seu pecado. E ali naquela cruz, Jesus sofreu. Jesus foi colocado com 2 ladrões e os soldados, eles disputavam para ver quem ficaria com as suas roupas. Eles tiravam sarro, zombavam de Jesus. E mais. Ali também haviam pessoas que estavam tristes, porque eram amigos de Jesus, os seus discípulos, sabe? Mas muitas pessoas não estavam ali chorando, mas rindo dele. Foi muito triste o que aconteceu com ele. Muito. Mas era necessário. A palavra de Deus, ela diz, lá em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Não haveria perdão para mim e para você. Crê em Jesus, que foi castigado pelo seu pecado. Jesus, o Filho de Deus, morreu. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Ele foi então colocado em um sepulcro, uma grande rocha, e ali colocaram uma pedra que fechava aquele lugar e colocaram guardas para que não roubassem o corpo de Jesus. E ninguém teve acesso, ninguém entrou naquele lugar. E foi aí então que se passaram 3 dias, como diz o versículo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. Sim. 2 mulheres foram ao sepulcro ao 3º dia, levando consigo perfumes. E quando lá chegaram, a pedra do sepulcro não estava no lugar. E de repente apareceu um anjo. E ele dizia, ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus vive. Assustadas estavam aquelas mulheres. Jesus está vivo! Elas correram mais do que depressa e foram contar aos discípulos as notícias de maravilha. Correram, correram, correram. Jesus vive! Jesus vive! Eu imagino como aquelas mulheres deviam tremer, como seu corpo devia estar tremendo de contar aquela maravilhosa notícia. O Salvador vive! Jesus vive! Ele vive! Ele morreu, mas ressuscitou como tinha dito. Pedro e João, eles não acreditaram, não. Enquanto aquelas mulheres saltavam de alegria, tremiam com seus corpos, tremiam. Pedro e João não acreditaram. Sabe,
A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter fé. E ter fé é crer naquilo que não vemos. E então, crianças, Pedro e João correram até o sepulcro. E quando lá chegaram, eles viram a pedra do sepulcro aberta. E eles pensaram, poderia Jesus estar vivo? Poderia Jesus estar vivo? Entraram no sepulcro. E então eles viram, em cima do lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado, eles viram o lençol de linho dobrado. Quando nós acordamos, dobramos o nosso lençol, fazemos a nossa cama, porque à noite voltaremos a dormir. E assim Jesus fez. Ele ressuscitou e deixou o lençol ali dobrado como um sinal de que ele voltaria sim. Crianças, Jesus morreu porque era preciso. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. O propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi para nos ligar de volta a Deus. Jesus veio para dar a mão ao pecador, porque a mão dele estava com Deus. E ele veio como uma ponte para nos ligar novamente a Deus. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar e nos dar a vida eterna. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a ponte, ele é o caminho. Só Jesus pode nos levar ao céu. Ele é o único caminho. João 14 fala sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o Filho de Deus, pode te levar ao céu e a ter uma amizade com Deus de novo. Creia em Jesus, que foi castigado pelo seu pecado. Você pode hoje mesmo crer no Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração agora. E você que deseja receber Jesus em seu coração e passar então pela ponte que é Jesus e chegar ao céu para receber a vida eterna, você pode agora, neste momento, orar comigo. Feche os seus olhos em seu lugar e levante a sua mão e diga assim: querido Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, me arrependo das coisas feias que fiz. Me perdoa. Te agradeço pelo sacrifício de cruz que me deste. Obrigada por me libertar. Obrigada pela salvação. Obrigada, Senhor. Eu te recebo como o meu Senhor e Salvador e amigo. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar contigo no céu. Em nome de Jesus, amém. Crianças, você que recebeu o Senhor Jesus, agora você é uma nova criatura, porque Jesus pagou o preço do pecado por você. E os seus pecados foram agora apagados, esquecidos. Ele não mais se lembrará. Saiba que Jesus, que é a ponte, ele ressuscitou, ele vive. E ele vive hoje no céu com o Pai. Sim, Jesus foi para o céu e lá ele está, preparando este lindo lugar, as mansões celestiais que viveremos. Este lindo lugar é para você que agora é salvo. E você que já tinha recebido, já conhecia o Senhor Jesus. Compartilhe. Compartilhe agora mesmo desta palavra com alguém. Desafio você
a contar a alguém sobre essa história, sobre Jesus, que é a ponte que nos levará ao céu. Compartilhar com alguém este vídeo, compartilhar com alguém os versículos aqui ditos. Sabe, crianças, Jesus conta com você. Que você compartilhe com todos que Ele é o único caminho para o céu. Há uma canção que diz assim: sei que Cristo voltará, pois na Bíblia escrito está. João 14, 1, 2, 3, diz que Ele volta outra vez. Sei que Ele voltará, sei que Ele voltará, sei que Ele voltará, na Bíblia escrito está. Vamos cantar essa linda canção? Se você já sabe, cante conosco. Se você ainda não sabe, pode aprender agora. Ela diz assim: um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, muitas crianças precisam ouvir falar do Salvador. Eu vou te conectar. Vem, embarque nessa história missionária. Um milagre para Samuelito. Quais seriam as notícias que o vizinho trazia a Mamacita? Quando ele se aproximou da porta, desceu bem devagar do seu burrico e a Mamacita lá ansiosa, querendo saber notícias. Conte-me logo o que aconteceu. Não trago boas notícias, senhora. É o meu marido, o que aconteceu? Ele está machucado, ele morreu. Não, senhora, ele não morreu. Mas quando ele estava na plataforma, amarrando os porcos, de repente os porcos correram para fora, ele foi arrastado, caiu e se machucou muito e agora está no hospital. Ah, não, meu marido não. A Mamacita começou a chorar muito e a gemer. Logo veio a irmãzinha Carmencita, agarrou as pernas dela e começou a chorar e gemer também, imitando a mamãe. Os vizinhos ouviram o gemido, o choro e vieram para consolar a família. Ah, a Mamacita gemia e chorava cada vez mais alto. Não, o meu marido, e agora o meu marido não. Samuelito não chorou ali, mas foi para trás da cabana. E lá, bem baixinho, ele começou a chorar e a falar: Por quê? Por que eu não falei nada para o papacito? Por que eu não contei a ele sobre Jesus? Eu sou um covarde, eu deveria ter contado a ele, mas também ele não ia acreditar.
bater. E agora, se o papacito morrer, o que vai ser? Ele não vai para o céu, porque ele não confiou em Jesus. Mas nem eu fiz isso ainda. De repente, ele ouviu uma voz lhe dizer: faça isso agora, Samuelito, faça. Era o Espírito Santo trabalhando no coração do menininho mexicano. E ele, sem perceber, disse: sim, sim. Abaixou a sua cabeça, colocou-a entre os joelhos e orou assim: Senhor Deus, eu creio que o teu filho, o querido Jesus, morreu pelos meus pecados. Quero confiar nele, quero pedir perdão pelos meus pecados. Por favor, querido Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Quero fazer parte da tua família, quero ir para o céu, morar contigo quando eu morrer. Depois que Samuelito orou, ele começou a sentir uma alegria tão grande, misturado com aquela tristeza por causa do que tinha acontecido com seu pai. Mas, novamente, ele abaixou a cabeça e pediu: ó Senhor, meu Deus, faz com que o meu papacito viva. Ajuda-me a falar do Senhor Jesus para ele. Ajuda-me também a falar a mamacita e a irmãzinha. Por favor. O pai de Samuelito, sim, estava muito ferido no hospital. Mas Samuelito ficou ali pensando durante muito tempo sobre o que ele tinha feito, sobre como ele tinha orado e a alegria que tinha invadido o seu coração. Ele estava confiante. O pai de Samuelito ainda ficou muitas semanas no hospital. Um homem no hospital precisa de muitos cuidados. Então, eles precisaram usar o dinheiro do vaso e cada vez mais ia tirando dinheiro do vaso para socorrer as necessidades do pai de Samuelito. Samuelito, muitas vezes, ele ia lá para frente do ponto do ônibus e lá ele ficava esperando que novamente pudesse encontrar com aquela senhora bondosa. Mesmo trabalhando muito, ele sabia que não ia conseguir todo o dinheiro de novo para que um dia ele pudesse ir à escola. E aquilo foi desanimando Samuelito, porque também não tinha ninguém que falasse sobre a palavra de Deus a ele. E tudo aquilo que havia acontecido, a mamacita ficava dizendo que era porque ele tinha acreditado em Jesus. O cego também dizia que toda aquela desgraça havia acontecido porque ele tinha confiado em Jesus, tinha acreditado nas coisas que a missionária havia dito. Pobre Samuelito, ele estava desanimado. Muitas vezes ele também ia lá para frente vender os lagartos lá na estrada. Ele ficava naquela expectativa de poder encontrar com a missionária e poder ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Mas um dia não foi lá na estrada, nem também na frente do restaurante. Foi no caminho da casa dele que ele avistou a missionária. Ela estava vindo em direção à cabana onde Samuelito morava. Ele foi entrando devagarinho para dentro de casa e se escondeu. De repente, ouviu bater a porta. A mamacita foi atender. Quando ela atendeu, viu que era uma senhora. Aquela senhora bondosa que Samuelito queria tanto rever. Mamacita a convidou para entrar, mesmo estando muito desconfiada. A senhora
Disse a ela que estava ali porque queria prestar-lhe alguma ajuda. Ficou sabendo que o seu marido não estava bem, estava no hospital. E ela queria de alguma maneira poder ajudar a família. Levou uma caixa de biscoitos e enquanto conversavam, comiam aqueles deliciosos biscoitos. E ela então disse: Senhora, se eu disse alguma coisa que é ruim ao seu filho, que a senhora não gostou, permita-me que eu fale novamente, permita-me contar à senhora, e a senhora então ficará sabendo se falei algo de muito ruim ao seu filho. Então, a mamacita permitiu que a missionária lhe contasse. E novamente ali, Samuelito pôde ouvir aquela mensagem tão linda do livrinho Sem Palavras, que falava do grande amor de Deus. Ele foi se aproximando devagarinho e sentou ali junto à missionária, a mamacita e a sua irmãzinha. Enquanto a missionária contava sobre as boas notícias de salvação através do livro Sem Palavras, Samuelito muitas vezes queria interromper porque ele já sabia daquela história. E como ele ficava feliz em poder ouvir novamente. Mas ele não interrompeu. Naquele momento, a missionária entregou a Samuelito o livrinho para que fosse dele agora e ele pudesse compartilhar quantas vezes quisesse do grande amor de Deus. Falar a todas as pessoas do que agora havia acontecido com ele, porque ele nasceu na família de Deus. A mamacita, Samuelito e a irmãzinha ficaram à porta enquanto aquela bondosa senhora missionária se despedia deles. Eles não sabiam que era a última vez que a veriam. Ela estava voltando para a sua cidade, no México. Eles se despediram e a mamacita pediu para Samuelito: conte-me mais uma vez, conte-me dessa história, fale-me mais uma vez. Samuelito pôde contar novamente a mamacita e a sua irmãzinha. E ali a mamacita disse: eu não sei como orar, mas eu também quero confiar em Jesus. Eu também quero que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados, porque um dia eu também quero ir morar no céu. E Samuelito orou com a sua mãe ali, e eles nem perceberam que a irmãzinha estava ali atrás e também orou, confiando em Jesus como seu Salvador. Ai, que grande alegria para Samuelito! A sua mãe e a sua irmãzinha agora também faziam parte da família de Deus. Passaram-se mais alguns dias e aconteceu o que Samuelito havia pedido a Deus. Deus trouxe o papacito de volta para casa. A ambulância estava trazendo ele, mas não podia subir pelaquela estreita estrada que dava para a cabana. Então, os vizinhos foram com uma maca para ajudar. Colocaram o papacito na maca e levaram-no para dentro de casa. Quando o papacito chegou, o papacito sentia algumas dores ainda, estava muito triste. Chamou o seu menino e disse: meu muchacho, e agora? E agora? Todo o dinheiro do vaso foi gasto. Não tem mais nenhum dinheiro, acabou tudo. Todo o dinheiro do vaso foi embora, meu filho. E agora? Não, o senhor não deve pensar nisso, papacito. Deixe, eu tenho outras coisas para falar ao senhor. Não se preocupe, fique bem e logo nós vamos conversar sobre outras coisas mais importantes. Samuelito abraçou a sua mãe e disse:
Mamacita, precisamos falar sim. Precisamos falar ao papacito que Deus vai responder a oração e um dia poderei ir à escola. A senhora esqueceu, precisamos contar ao papacito. Quando a oração for respondida, o papacito vai ficar sabendo que a missionária é bondosa e fala a verdade. Ah, mamacita não acreditava. Abraçou forte o seu filhinho. Ah, meu filho, como é que Deus vai pôr dinheiro no vaso? Hã? Eu não sei, mamacita, eu não sei, mas ele vai responder a nossa oração. O papacito não voltou, Deus não atendeu. E eu pedi também sobre a escola. Ele vai atender, mamacita, ele vai atender. Ah, pobre menino, pensou a mamacita. Vai ficar desapontado. Ah. Samuelito tinha certeza de que Deus ia responder a sua oração. Mas como? Será que Deus ia fazer aparecer dinheiro dentro do vaso? Como é que Deus ia ajudar Samuelito a poder ir à escola? Amanhã você vai ficar sabendo. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. E agora chegou o nosso momento de perguntas. Sim, chegou o momento do nosso quiz. E quais serão as perguntas que terão hoje, hã? Sim, temos perguntas bem interessantes. Vamos lá? Então, eu vou escolher hoje essa daqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual promessa Deus estava cumprindo ao enviar o seu Filho ao mundo? Letra A promessa de enviar aquele que faria milagres na terra. Letra B, a promessa de enviar o Salvador. E o que você acha? Muito bem! Se você disse que era a promessa, o cumprimento da promessa de enviar o Salvador, você acertou! Parabéns! Sim! Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa para eles de enviar alguém para ser o Salvador, aquele que enviaria, sim, a nós o presente da salvação, que nos daria a liberdade. Sim, porque nós ficamos presos ao pecado, mas Jesus, o Filho de Deus que nunca pecou, derramou o seu sangue na cruz e por causa disso nós somos livres! Muito bem! Agora vamos à nossa segunda pergunta. Sim! O que está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3 e 4? O que está escrito, crianças? Vamos lá!
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a alternativa A. Alternativa B, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual das alternativas é a correta? A, B, C? Muito bem. Se você disse letra C, está correta. Muito bem, lembra? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Muito bem! Vamos agora à nossa última pergunta. Eu vou poder tocar a nossa... O que aconteceu com o Papacito? Sim, o que aconteceu com o pai de Samuelito? Letra A. Ele se machucou ao trabalhar vendendo os porcos. Muito bem. Letra B. Ele se machucou com os cavalos. Ele se machucou levando um tombo da escada. E o que você acha que aconteceu com o Papacito, o pai de Samuelito? Aqui pra gente, hein? Quais você acertou? Se você respondeu que o Papacito se machucou quando estava trabalhando vendendo porcos, você acertou! E chegamos ao final do nosso terceiro dia de clube. Poxa, mas o Samuelito teve uma experiência incrível neste capítulo, não é verdade? Uau, foi demais! E você também teve uma experiência com Deus? Recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Conta pra gente aí nos comentários ou chama a gente para conversar. Queremos conhecer você. Isso, nós queremos conhecer você. Conta aí, conta tudo, hein? Conta como foi. E amanhã, às 17 horas, estaremos aqui de novo para o nosso Clube Super 5. Chame um amigo. isso mesmo, convida todo mundo. A gente quer estar juntinho aí com todos vocês.